Olá, que o Senhor Jesus abençoe o nosso vídeo. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com todos que conhecem, para que assim a palavra do Senhor chegue em mais pessoas. Hoje iremos falar sobre a história de Rei Davi. Rei Davi desempenhou um papel significativo na história de Israel. Aqui estão algumas das suas principais contribuições e importâncias. Unificação de Israel. Davi foi o primeiro rei a unificar as tribos de Israel em um único reino estável. Antes de Davi, Israel era uma nação dividida e frequentemente em conflito interno. Ao estabelecer Jerusalém como a capital e unificar as tribos, Davi criou uma nação mais forte e coesa. Expansão territorial. Durante o reinado de Davi, Israel experimentou uma grande expansão territorial. Ele derrotou muitos de seus inimigos, expandindo os limites do reino e estabelecendo Israel como uma potência regional. Estabelecimento de Jerusalém como centro religioso e político. Davi escolheu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, transformando-a em um importante centro religioso e político. A escolha de Jerusalém como a cidade sagrada de Israel teve um impacto duradouro na história e na fé judaica. Fundação da dinastia davídica. Davi estabeleceu a dinastia davídica, que durou por muitas gerações. Seu filho, Salomão, sucedeu-o como rei e construiu o Templo de Jerusalém. A promessa de Deus a Davi, de que sua descendência teria um reino eterno, tornou-se uma parte importante das crenças messiânicas e da esperança de redenção do povo judeu. Importância religiosa e poética. Davi é acreditado como o autor de muitos dos Salmos, um dos livros mais queridos e influentes do Antigo Testamento. Seus salmos expressam uma variedade de emoções e experiências espirituais, tornando-se uma fonte de inspiração e devoção para gerações futuras. Em resumo, Rei Davi foi um líder poderoso e visionário que unificou Israel, expandiu seu território, estabeleceu Jerusalém como centro religioso e político e fundou a dinastia davídica. Sua importância é evidente tanto na história como na fé judaica. Davi foi ungido como futuro rei de Israel pelo profeta Samuel. A história está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 16, na Bíblia. Deus enviou Samuel à casa de Jessé em Belém para ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel. Ao chegar, Samuel viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, e pensou que ele seria o escolhido, pois ele era alto e impressionante. Mas Deus disse a Samuel que não olhasse para a aparência externa, pois Deus olha para o coração. Então, um por um, Samuel viu os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles era o escolhido por Deus. Samuel perguntou a Jessé se ele tinha mais filhos, e Jessé disse que tinha o mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Samuel pediu que Davi fosse trazido, e assim que o viu, o Senhor disse a Samuel que Davi seria o escolhido. Samuel ungiu Davi com óleo sagrado na presença de seus irmãos, indicando que ele seria o futuro rei de Israel. No entanto, Davi só ascenderia ao trono anos mais tarde, após enfrentar muitos desafios e ser provado por Deus. A história de Davi enfrentando o gigante Golias é um relato bíblico que demonstra a coragem e a fé do jovem Davi. Golias, um guerreiro filisteu, desafiou o exército de Israel a enviar um homem para enfrentá-lo em combate individual. Apesar do medo e da intimidação dos soldados israelitas, Davi aceitou o desafio. Davi, embora fosse apenas um jovem pastor, tinha uma forte conexão com Deus e uma confiança inabalável em sua proteção. Ele viu o desafio de Golias como uma afronta ao Deus de Israel, e sua motivação de coragem foi baseada em sua confiança de que Deus o ajudaria a vencer. Davi disse ao rei Saul: Disse Davi ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Além disso, Davi tinha experimentado a fidelidade de Deus em protegê-lo e dar-lhe força em outras situações difíceis, como ao lutar contra leões e ursos para proteger seu rebanho.
Essas experiências fortaleceram ainda mais a sua fé e coragem para enfrentar Golias. A coragem de Davi também é evidenciada pelo fato de ele ter acreditado em si mesmo, mesmo sendo menosprezado pelos outros. Enquanto o exército de Israel estava com medo e duvidando de sua capacidade de vencer Golias, Davi confiou em suas habilidades e em Deus para dar-lhe a vitória. Em essência, Davi aceitou o desafio de Golias porque sua fé em Deus era maior do que seu medo. Ele confiou plenamente na proteção e no poder de Deus, e isso o impulsionou a enfrentar o gigante com coragem e determinação. A história de Davi e Golias é um lembrete poderoso de que, quando confiamos em Deus e enfrentamos nossos medos com fé, podemos superar qualquer obstáculo que se coloque em nosso caminho. Rei Davi é uma das figuras mais célebres do Antigo Testamento. Antes de se tornar rei, Davi já havia ganhado fama como um corajoso guerreiro, após derrotar Golias, o gigante guerreiro dos filisteus, com uma funda e uma pedra, conforme descrito no livro de 1 Samuel. Depois dessa vitória simbólica, a carreira militar de Davi foi marcada por várias campanhas bem-sucedidas que expandiram e consolidaram o território do reino de Israel. Aqui estão algumas das vitórias militares proeminentes de Davi. Além da vitória sobre Golias, Davi liderou muitas campanhas contra os filisteus, enfraquecendo significativamente o poder desta nação e assegurando a segurança de Israel. Após uma invasão amalequita em Ziclag, uma cidade pertencente ao território de Judá, Davi liderou um ataque bem-sucedido contra os amalequitas, recuperando os despojos e resgatando as pessoas que haviam sido capturadas. Como rei de Israel, Davi conduziu campanhas militares eficazes contra várias nações vizinhas, conforme narrado nos livros de 2 Samuel e 1 Crônicas. Essas campanhas fortaleceram significativamente as fronteiras de Israel e trouxeram grande riqueza e tributos para o reino. Davi não só defendeu Israel contra invasões, mas também expandiu significativamente seu território. Ele capturou Jerusalém dos jebuseus e a estabeleceu como a capital de seu reino, um centro tanto político quanto espiritual que consolidou sua autoridade. Há várias razões pelas quais Davi foi adorado como líder. Davi era conhecido por sua coragem pessoal e suas habilidades táticas e estratégicas em batalha. Davi é frequentemente lembrado por sua relação próxima com Deus. Ele é acreditado por escrever muitos dos salmos, que expressam uma profunda fé e dependência de Deus. Embora Davi tenha cometido erros, ele é retratado na Bíblia como um rei que procurou governar com justiça e sabedoria e que se arrependia genuinamente quando confrontado com seus pecados. Chamando Urias de volta do campo de batalha, na esperança de que ele fosse para casa e se deitasse com sua esposa, para que assim parecesse que a criança era de Urias e não de Davi. Quando Urias não aceitou a proposta de Davi de ir para casa e se deitar com sua esposa, Davi acabou por orquestrar a morte de Urias na batalha para encobrir seu adultério. O arrependimento de Davi é mostrado no livro de Salmos, especificamente no Salmo 51. Neste salmo, Davi expressa profundo pesar por seus pecados e clama a Deus por perdão e restauração. Ele reconhece a gravidade de seus erros e busca a misericórdia divina. A história do arrependimento de Davi serve como um exemplo poderoso do perdão de Deus e da importância de reconhecer e se arrepender de nossos pecados. Então vamos recapitular a história de Davi. Rei Davi foi um personagem bíblico, conhecido por derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra. Ele se tornou o segundo rei de Israel, sucedendo Saul. Davi é lembrado por sua habilidade como músico e poeta, além de ser um líder militar e político. Seu reinado é descrito em detalhes no Antigo Testamento, destacando suas virtudes, mas também narrando seus erros, como o episódio com Batseba. Davi é considerado um dos grandes reis de Israel e é ancestral de Jesus Cristo. Davi, inicialmente um pastor, foi ungido pelo profeta Samuel como futuro rei de Israel. Sua jornada incluiu períodos de perseguição por Saul, o então rei. Após a morte de Saul, Davi ascendeu ao trono, unificando as tribos de Judá e Israel. Durante seu reinado, consolidou Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Apesar de ser lembrado como um homem segundo o coração de Deus, Davi enfrentou desafios pessoais e políticos. Seu relacionamento com Batseba
e o envolvimento indireto na morte de Urias são episódios controversos. No entanto, sua profunda conexão espiritual expressa em Salmos como o é parte significativa de sua herança. Davi expandiu o reino, promoveu justiça e estabeleceu alicerces para o Templo de Salomão. Seu legado como líder, guerreiro e poeta deixou uma marca duradoura na história bíblica e na tradição judaico-cristã.